A implantação do regime escravista no Brasil colônia. Você já se perguntou por que a escravidão foi o regime de trabalho adotado no Brasil colônia? Ou por que o tráfico negreiro foi tão rentável para a coroa portuguesa? O historiador Fernando Novaes tenta responder a essas perguntas no tópico C, Escravidão e Tráfico Negreiro, do segundo capítulo do livro Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Mas antes, quem é Fernando Novaes? Ele é autor e historiador especializado em História do Brasil. Possui graduação pela Universidade de São Paulo em 1958 e doutorado também pela USP em 1973. Ficou muito conhecido por esse livro, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, e pela coletânea que dirigiu, A História da Vida Privada no Brasil. Seu livro, publicado em 1989 pela editora Ucitec São Paulo, era originalmente a sua tese de doutorado. Para Fernando Novaes, somente após a análise da estrutura socioeconômica é que se poderia analisar a dinâmica do sistema colonial, e o que caracterizaria esse sistema era a busca pelo acúmulo primitivo de capital, o que iria proporcionar o enriquecimento de uma burguesia europeia. Tudo isso através de três práticas: a ocupação, o povoamento e a valorização da terra. Toda a produção da colônia tinha como finalidade os produtos que possuíam demanda comprovada na Europa, como o tabaco, o cacau, o açúcar e etc. No Brasil, inicialmente a ocupação tinha o intuito de preservar a posse. Passada a colonização inicial, percebe-se que a agricultura açucareira para o mercado europeu era a intenção, e é algo que vai se desenvolver bastante no século XVI. O autor elabora então uma divisão do movimento geral da colonização. Essa divisão inicia com o povoamento inicial, justamente para garantir a posse. Depois, a posse já estabelecida e esse povoamento inicial já efetuado, há uma produção para o mercado interno, no caso para o consumo local, para a subsistência desses colonos. Depois, com o contato com o mercado externo europeu, passam a produzir somente para o mercado externo. E assim, a colonização se ajusta ao sistema colonial do capitalismo mercantil. Assim, nota-se que a exportação comanda o processo produtivo no seu conjunto, e o autor reforça que é a acumulação primitiva de capital que comanda todo o processo de colonização. Como a produção colonial estava quase totalmente voltada para o mercado externo, as economias coloniais se organizam de modo a permitir o funcionamento do sistema de exploração colonial, o que impunha a adoção de formas de trabalho compulsório, no caso, o escravismo. Enquanto que na Europa dos séculos XVI, XVII e XVIII, o trabalho assalariado passava a dominar as formas de produção, no ultramar, o monstro da escravidão reaparece com intensidade e desenvolvimentos inéditos. Para o autor, o uso da escravidão seria um contrassenso, já que a economia colonial era mercantil. Seria um contrassenso por se tratar de economia mercantil capitalista, a economia colonial necessitaria da circulação do capital. De forma simples, essa circulação consiste em um capital, no caso o dinheiro, investido em fatores de produção. Esses fatores de produção interagem e resultam em um produto. Esse produto é acrescido de uma valorização
e resulta em lucro para o produtor e remuneração para os fatores de produção. No sistema escravista, essa circulação não existe, e mesmo assim foi o sistema predominante. Essa circulação não existe porque não existe a remuneração de um dos fatores de produção, o trabalho, já que o escravo não é remunerado. Ao sucesso desse sistema escravista, Fernando Novaes aponta que nas colônias eram desfavoráveis as condições de constituição de um regime de trabalho livre, sempre havendo a possibilidade de um produtor direto assalariado apropriar-se de um pedaço de terra despovoada e transformar-se em um produtor independente, tendo o fortalecimento somente de uma economia local e não mais mandando o dinheiro para a metrópole. Assim, a adoção do regime escravista teria sido uma imposição das condições histórico-econômicas, pois, se não fosse escravista e sim assalariado, por conta da abundância de um fator de produção, no caso a terra, o resultado seria o desenvolvimento de produção para o próprio consumo, o que seria contrário à ideia de colonização, que tem como objetivo o acúmulo primitivo de capital para a coroa. Desse modo, os colonos se transformam em senhores de escravos quase que automaticamente. No Brasil, o autor destaca que numa fase de implantação do trabalho, o trabalho escravo indígena foi usado no cultivo de cana e na fabricação do açúcar. E se deve ao açúcar, segundo o autor, o desenvolvimento da escravatura no Brasil. O trabalho escravo indígena foi abandonado, posteriormente, não por conta da rarefação demográfica dos aborígenes ou pelas dificuldades de apresamento e de transporte, mas principalmente porque o tráfico negreiro abria um novo e importante setor do comércio colonial, pois o uso de indígenas era um negócio interno. Já a acumulação gerada no comércio de africanos, o dinheiro ia totalmente para a metrópole, o que está de acordo com a lógica do sistema colonial que o autor aponta, onde tudo o que é produzido vai para a metrópole. O texto do Fernando Novaes nos ajuda a entender melhor como esse sistema se estabeleceu e ajuda também a entender como os colonos se transformam quase que automaticamente em senhores de escravos. É importante notar que o tráfico negreiro está contido no escravismo, que devemos pensar a escravidão como sistemática, e que o tráfico negreiro é mais uma estrutura que possibilitou o sucesso desse sistema. Uma forma de acompanhar a evolução da riqueza dessa elite é através dos inventários post-mortem, e quem faz isso muito bem é a professora e historiadora Maria José Rapace Mascarenhas. Ela realiza um estudo feito no estado da Bahia de inventários post-mortem e testamentos. Ela quantifica os bens e constrói tabelas e quadros com informações a respeito dos inventários. Nesses inventários estão descritos minuciosamente os bens e riquezas de senhores de engenho, traficantes de escravos. Ela analisa 343 inventários localizados entre os anos de 1760 e 1808. Inicialmente, os inventários parecem não revelar muita coisa. Seriam só um recorte dos bens de alguém, mas na verdade, os inventários possibilitam conhecer o universo econômico, social e cultural da sociedade açucareira de épocas coloniais. Porém, alerta a autora, é difícil acompanhar a transmissão das fortunas, pois faltam inventários de diferentes gerações de uma mesma família. Quando um inventariado, uma pessoa muito rica, morria e realizava o inventário, essas riquezas eram registradas e passadas para os seus herdeiros. Só que quando esses herdeiros morriam, muitas vezes não realizavam os inventários. Mas mesmo assim,
percebe-se uma dinâmica de acumulação de riqueza através dos inventários pós-mortem e dos testamentos, porque eles descrevem minuciosamente os bens materiais e, inclusive, informações qualitativas de um indivíduo. São verdadeiros registros de boa parte da vida colonial brasileira. Com o trabalho escravo na produção de açúcar, principalmente, foi possível que fazendeiros de cana e senhores de engenho se tornassem muito ricos e proporcionou que essas riquezas se mantivessem durante muito tempo. Textos como os de Fernando Novaes e da Maria José Rapace Mascarenhas nos mostram como se formou uma elite muito rica e duradoura no Brasil, e como essa elite se estabeleceu através da exploração do trabalho escravo.